queridos colegas, doutores, doutoras, na luta aí para alcançar conhecimento técnico na área do processo e direito do trabalho, não é? Meu nome é Custódio, professor Custódio Nogueira. Trago para vocês hoje um curso especialíssimo. Que curso que é esse? É um curso assim de como ganhar dinheiro, não é? Então as meninas lá do estúdio estavam me perguntando o nome desse curso. O nome desse curso qual que é? É esse, como ganhar dinheiro. Então hoje eu vou falar para vocês do ponto do direito do trabalho que mais, efetivamente, que mais põe proveito econômico no bolso do nobre causídico, não é? Qual que é? É doenças do trabalho. É o capítulo da CLT que cuida da medicina e segurança do trabalho, não é? É evidente que este nosso encontro agora não é para tratar do curso em si, que é um curso longo, tem 3 horas de duração. Agora é uma prévia, para você entender qual que é a proposta. O que significa isso daí? É da seguinte forma, vou tratar no curso do quê? Do acidente de trabalho, não é? Depois, da doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Doença ocupacional é um gênero que admite 2 espécies. Qual? Doença ocupacional, e aí eu tenho a doença profissional e a doença do trabalho, né? Então a doença ocupacional tem 2 vertentes. Ou a doença ocupacional é de origem profissional ou ela é uma doença do trabalho. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa, né? São institutos distintos, ambos extremamente interessantes. Dentro da doença profissional tem um negócio que se chama nexo técnico epidemiológico, ok? Portanto, a depender da doença profissional, do contexto, se você conseguir demonstrar em juízo que existe um nexo técnico epidemiológico, eventualmente nem perícia será necessário fazer, ok? E depois, ainda dentro desse curso, nós vamos tratar do acidente de trabalho por equiparação. 1 e 2. O acidente de trabalho por equiparação está relacionado ao quê? Às concausas. O que é concausa? É um conjunto de causas. Tá ok? Como assim um conjunto de causas? A pessoa, ela já tem o quê? Uma doença degenerativa. Tá ok? Ela tem uma doença degenerativa. Mas o ambiente que ela trabalha é tão ruim, é tão insalubre, que fez agravar, adiantar os efeitos dessa doença degenerativa. Como, por exemplo, imagine uma pessoa aí que deu sorte na vida e se casou bem. Se casou bem, ela não precisa trabalhar, mas ela tem uma doença degenerativa. Então ela não faz nada, ela não trabalha, mas ela vai padecer dessa doença degenerativa lá na frente. Quando tiver seus 65, 68, 70 anos, ela fatalmente vai sofrer com essa doença degenerativa. Isso é um exemplo, doença degenerativa. E a concausa, onde entra a concausa agora? A concausa significa o quê? Concausa, conjunto de causas. Então eu preciso ter 2 causas para ter um conjunto de causa. A primeira causa da concausa, qual que é? É a doença degenerativa. Ótimo. No primeiro exemplo, da pessoa que casou bem, não vai ter conjunto de causas. Por quê? Porque só tem a doença degenerativa. Aí não tem direito a nada, não dá para fazer nada. Vai acionar quem? O marido, porque ela casou bem, né? Ou a mulher, porque o camarada casou bem. Então não tem jeito. Aqui não vai dar nada. Onde está, então, a concausa, o conjunto de causas? Está no trabalhador. Esse sim, trabalhador comum, que eventualmente tem a mesma doença degenerativa. E então, com 68 anos, aquela doença degenerativa, com 65, 58, com alguma idade, aquela doença degenerativa iria retirar essa pessoa do mercado de trabalho. Por quê? Porque a doença dela iria eclodir naquela idade. Por quê? Porque é assim que funciona uma doença degenerativa. É uma questão científica isso aí não é a gente que mexe com isso. E aí? Aí o ambiente de trabalho é insalubre. E a doença que ia se manifestar com 55, 58 anos de idade, veio se manifestar agora com 48, 43, com 15 anos de antecedência. Por quê? Porque o conjunto de causas se operou.
Que conjunto de causas? A doença degenerativa da qual o empregado é portador, mais soma mais o ambiente insalubre. E aí isso gerou uma circunstância de redução, por exemplo, da capacidade laboral. Não é? Uma doença degenerativa que iria eclodir somente com 55 anos, ela acabou se antecipando em 10, 15 anos. E aí, doutora, você vai pedir a indenização de todo esse período, tá ok? Isso que é um acidente de trabalho por equiparação, número 1, quando envolve a concausa. Tranquilo? Muito bem, naturalmente, dentro do nosso curso, eu coloco isso com muito mais profundidade, porque eu trago não só a explicação do direito material, mas também a previsão legal. E depois, uma jurisprudência de como que é aplicado isso daí. E mais ainda, um modelo de tese para você pôr na sua peça inicial. Ou seja, é o pãozinho com a manteiga ali, um cafezinho quente, tudo na chapa ainda. Tudo não tem o que fazer, está tudo pronto. Basta você entender para poder trabalhar na audiência de instrução, tá ok? Ótimo. E qual é o outro acidente de trabalho por equiparação? É o acidente de trabalho itinere, aquele que está no intervalo entre, na distância entre a reclamada, ao local de trabalho, e a casa, a residência do empregado. Então, se ocorrer um acidente nesse meio, esse acidente aí tem que ser indenizado. Sobretudo, se o empregador oferece a condução. Se o empregador dá a condução, então esse transporte, a savan, o que for, que estiver passando lá na casa dos empregados, para levar esses empregados até a sede da reclamada, até a filial, até seja onde for, onde se trabalha, até o local de trabalho, a responsabilidade desse transporte de quem é? É do empregador. O empregador é que tem que assumir, o empregador é que assume essa responsabilidade. Isso tudo está onde? Código Civil. E aí eu trago artigo por artigo e nós cuidamos da responsabilidade objetiva do empregador. Então, é muita profundidade, o curso é com profundidade, vale muito a pena acompanhar, tá ok? E ainda, aproveitando o gancho para tratar aqui um pouquinho de doença ocupacional, dá para falar do nexo técnico epidemiológico. Então, muito colega aí, já de tempo na advocacia, desconhece o nexo técnico epidemiológico, passa batido, não tem domínio sobre isso. E, poxa vida, o que é o nexo técnico epidemiológico? É uma ferramenta excelente. Por quê? Porque o nexo técnico epidemiológico, ele é o quê? Ele é um decreto do Ministério do Trabalho e Previdência Social. E o que esse decreto fez? Esse decreto é enorme. Aí o que ele fez? Ele criou uma tabela e colocou de um lado as doenças profissionais, do outro lado a profissão e a CID daquela doença. Então significa dizer o quê? Que determinada profissão pode revelar ao tempo, a depender de um tempo, certa doença, não é? E tem lá o CID da doença. Portanto, você, pelo reclamante, você identifica lá a função da reclamada. Como que eu identifico a atividade da reclamada? Como que eu identifico? Entra na internet, sabe a internet? Entra na internet, lá tá a barrinha de rolamento lá do navegador, bota lá assim, cartão CNPJ. Ótimo, tá lá o cartão CNPJ. E aí, clica, vai aparecer o site lá da Receita. Aí você digita o número do CNPJ. E embaixo vai aparecer umas letrinhas, uns numerinhos lá para você pôr, que a gente erra às vezes aqui, que não acerta lá, que é aqueles negócios. Aí depois você dá um Enter e vai abrir o quê? O cartão CNPJ da reclamada. E aí, no cartão CNPJ vai estar falando se a empresa está ativa, inativa, e vai trazer as atividades da reclamada. Aí o que você pega? Pega aquela atividade e corre lá no decreto. E olha no decreto. Ah, a atividade está aqui. Que atividade? Sei lá, mineração. Está lá a atividade de mineradora. Aí está ali mineração. Tem essa atividade com o mesmo número lá do CNAE que está no
no cartão CNPJ reclamada? Achei, está lá. Aí eu pego isso daí e passo aqui para o decreto. Ótimo, achei aqui no decreto? Achei. É o mesmo que está no cartão CNPJ. Ótimo, então você já cruzou a informação. E aí? Aí você olha do lado da doença. Aí vai ter uma doença de pulmão, vai ter o nome técnico da doença e o CID. Ok? E aí? Aí muitas vezes o reclamante já é doente mesmo e ele te traz um atestado. Aí você olha o número do CID e olha lá no cartão CNPJ, aí você já tem a atividade da reclamada e o CID. Aí você corre no decreto e vê lá a atividade da reclamada, está aqui. E o CID? O CID está aqui também. E o que é isso? Isso é o nexo técnico epidemiológico, ok? Eventualmente pode até dispensar a prova na trabalhista para você ganhar indenização, ok? E aí, lá no curso, aí eu ponho passo a passo como que você tem que fazer. Tanto na via administrativa, lá no INSS, quanto aqui no processo do trabalho para você ganhar indenização. Então eu ensino a botar dinheiro no teu bolso, lá na via extrajudicial e na via também judicial. Seja onde for, sempre tem aí uns honorários chegando, isso é o que importa, ok? E ainda mais tratamos também nesse curso do quê? Do acidente de trabalho. Não é? O acidente de trabalho típico, que é aquele que ocorre dentro do local de trabalho. Aí tem o acidente de trabalho atípico, que são as doenças ocupacionais. Doença do trabalho e doença profissional. Doença profissional tem um nexo técnico epidemiológico, que pode te ajudar muito. Não é? E aí eu falo que é doença do trabalho, cito exemplo, que não nos permite ver agora. Não é? E aí você vai ter acesso a toda essa informação. Com o que mais? Com o acidente de trabalho por equiparação, que são as concausas, que tem muito mais informação, além das que eu já passei. E tem também o acidente de trabalho por equiparação 2, que é o quê? O acidente itinere. Esse também é muito importante, eu vejo muito colega deixar passar batido, porque desconhece. E muitos que conhecem, mas não sabem manusear, tá ok? E para fechar essa apresentação, eu chamo a atenção do quê? Dos quesitos, porque doença do trabalho, acidente do trabalho, mesmo até fugindo um pouco, insalubridade, periculosidade, nós só temos sucesso se soubermos fazer uma petição de quesitos. A petição de quesitos, doutor, é muito mais importante do que a petição inicial, muito mais importante. Então, se a sua peça de quesitos tem 8, 10 quesitos, então você pensa bem. Não vale nada a tua petição com 8, 10 quesitos. Uma petição de quesitos boa tem pelo menos mais de 100, 120. Mas para quê? Para ver se você consegue tirar uma concausa, para ver se você consegue tirar alguma informação, caso o laudo seja negativo, que você pode estar levando para o tribunal para discutir. No curso eu coloco isso com muita calma e propriedade, de forma a te dar segurança, ok? Então esse é um caminho muito sólido para ser percorrido. E tudo com tese, tudo mais do que maceteadinho, tudo com tese para você conseguir estar extraindo e colocando aí na sua petição inicial, tá ok? E muito macete também de como você tem que trabalhar aí para estar acabando, conseguir trabalhar no sentido de conseguir uma parceria com o médico, né? Porque é muito importante para ter sucesso nesse trâmite aqui, dessas ações de doença do trabalho, é muito importante ter um médico para poder acompanhar a perícia do reclamante, porque o reclamante está lá no consultório médico e está com o perito judicial. Nós, advogados reclamantes, não podemos entrar, nem o advogado da reclamada, mas a reclamada manda um perito lá, a reclamada manda um assistente técnico lá, não é? Então, e o reclamante está lá sozinho. Então é isso também, nesse sentido também trago informação, trago uns macetes aí que com certeza poderá te ajudar. E mais ainda, é interessante também ter um conhecimento aí de CAT, não é? Comunicação de acidente de trabalho. E aí fica bem tranquilo, porque eu tenho um curso que está no YouTube, basta você digitar aí Custódio Nogueira, Legale, nós temos aí quase 30 cursos aí no YouTube, à vontade, de graça, é só acessar.
e ali você tem uma noção de como funciona também a CAT, aí abrilhantando a coisa toda, para você saber quem é que pode pedir na abertura da CAT, como pedir, que site acessar para pedir, não é? Qual autoridade pode estar assinando uma CAT, não é? Quem pode, até o delegado pode, a autoridade policial pode, o próprio empregado pode, se ele tiver impossibilitado, o parente pode, o médico, não é? Então não é só a empresa, não é? Tem várias formas aí, ok? Então não perca este curso, esse vale muito a pena, é um curso que de fato vai pôr dinheiro no seu bolso, ou pelo menos vai fazer você parar de perder, porque às vezes você tem umas ações de qualidade, ações de peso, mas você não sabe manusear o processo, porque não está preparado, porque a faculdade não te prepara, e não prepara mesmo, não é? E aqui é a oportunidade então de você ter segurança para saber pedir, porque além de explicar o que é o Instituto, mostrar aonde está na lei, mostrar as jurisprudências, eu ainda te dou a tese para encaixar no seu caso, ok? Portanto, então, é um caminho bastante andado aí e experimentado. E eu não tiro isso da cartola. Isso aí vem da experiência do dia a dia, tanto que os modelos que eu coloco aqui é das minhas ações que estão correndo por aí, tá ok? Que aleluia, eu tenho sempre aí bons êxitos, tá ok? Fica o convite, ok? Legale, professor Custódio Nogueira, nos vemos nesse curso, é preço legale, ou seja, é imperdível, fica um tempão à sua disposição para você assistir quando melhor lhe aprouver, numa horinha que de fato você pode se entregar ali ao estudo, que não seja tão breve quanto esse encontro, não é? E que você de fato tenha sucesso. Como tantos e-mails que eu recebo de colegas aí, não só de São Paulo, do Brasil afora, me cumprimentando, agradecendo, dando certo, olha que maravilha, trocando ideia e vida que segue, ok? O conhecimento, ainda que humilde, muito pouco, o que eu tenho, que provavelmente se eu pudesse fazer uma massa do meu conhecimento, se acomodaria na cabeça, ou melhor, na ponta de um alfinete, não na cabeça do alfinete, que ela é grande, né? Na ponta, e ainda ia caber de muita gente ali. Mas interessante é a gente estar, então, passando um pouco disso daí, das experiências boas que tivemos aí na vida profissional, não é? Dividindo com o doutor e a doutora, ok? Um abraço carinhoso e nos vemos, então, no nosso curso propriamente dito, ok? Sucesso, muito sucesso!